Então, o Criton é o diálogo de Platão que segue naturalmente a, a apologia de Sócrates, né? Então, o Sócrates foi condenado à morte pelos atenienses, ele deve beber um veneno, né, cicuta, e só que ele não é executado logo em seguida, né? Então, o Sócrates tem que esperar alguns dias antes da sua execução, porque todos os anos a cidade de Atenas enviava um barco de peregrinos a Delos, e durante esse tempo ninguém podia ser executado na cidade para que a cidade permanecesse pura. Então o Sócrates só vai ser executado no dia seguinte ao retorno desse barco de peregrinos que vem de Delos, né? Então o Sócrates está aguardando na sua cela e o Criton chega bem cedo, de madrugada, e ele espera tranquilamente que o Sócrates acorde, né? Então ele entra na cela e ele espera, o Sócrates está dormindo e ele espera o Sócrates acordar. Quem é Criton? Ele é um velho amigo de Sócrates, os dois vêm do mesmo lugar, têm mais ou menos a mesma idade, então talvez fossem amigos de infância. A diferença é que o Criton é mais rico, né? O Criton é nobre, ele está presente no julgamento de Sócrates e ele está disposto a ajudar o Sócrates, custe o que custar. O Criton é um homem prático, né? Um homem que a gente vê em vários momentos nos diálogos de Platão. O Criton é quem se ocupa das coisas materiais, né? Dos problemas materiais, tudo que tem que ser resolvido, muitas vezes é o Criton que resolve. E então é um homem prático, com que gosta muito do Sócrates, mas que não é é um homem nobre, né? Se preocupa com a honra, com o que é honrado, e só que não é um homem é, de reflexão profunda, não é um grande filósofo, mais um bom amigo de espírito prático, vamos dizer assim. Então, Criton chega de madrugada, Sócrates está dormindo, Sócrates acorda e se admira que o Criton já está lá na sua cela tão cedo, né, essa hora. E o Criton lhe dá a notícia de que o barco dos peregrinos deve chegar de Delos durante o dia. E o Sócrates fala, olha, eu acho que não, eu acho que o barco só vai chegar amanhã, só vai chegar no dia seguinte. E isso quer dizer, se o barco chega durante o dia, o Sócrates morre no dia seguinte. Se o barco chega no dia seguinte, Sócrates morre no outro dia, no terceiro dia. E o Sócrates diz que ele acha que o barco só vai chegar no dia seguinte com base num sonho que ele teve. E que felizmente o Criton não acordou e ele pôde ter esse sonho. E nesse sonho ele diz, né? Parece que vi uma mulher bela e graciosa vestida de branco, que me chamou pelo nome e disse, Sócrates, em 3 dias chegarás na fértil Ftia. E aqui a gente encontra uma citação da Ilíada, no canto 9, em que Aquiles diz, no terceiro dia terei chegado a Ftia de férteis sulcos. Em grego deve ser mais próximo, né? Aqui atrás a gente está com uma tradução é um pouco diferente, mas é a mesma ideia. Então, no terceiro dia terei chegado a Ftia de férteis sulcos. A diferença é que na Ilíada é o próprio Aquiles que diz isso, enquanto que no sonho do Sócrates é uma mulher graciosa vestida de branco. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é a comparação de Sócrates com Aquiles, né? Então, quem conhece a história do Aquiles sabe que a sua mãe lhe, lhe disse, né, que
ele ia ter que fazer uma escolha, né? Então ele tinha duas opções, tá? Sua mãe é uma deusa da água, né? Uma espécie de deusa da água. E ela disse para ele que ele ia ter duas opções. Ele ia ter que escolher ou uma vida longa e calma, sem ir para a guerra de Troia, né? Sem ficar na guerra, sem participar da guerra de Troia. E daí ele não teria nome nenhum, ninguém nunca ia saber quem foi o Aquiles. Ou então ir para a guerra de Troia, daí ele ia morrer, ia ter uma vida curta, mas o seu nome ia ser lembrado para sempre. Todo mundo sempre ia saber quem foi o Aquiles. Então ele tem a escolha entre uma morte honrosa e uma vida sem honra, né? Sem glória. É, a resposta do Aquiles é uma resposta para o Ulisses, né? Então, no momento que o Aquiles fala isso, ele estava querendo ir embora porque ele foi desrespeitado, né, por Agamemnon, que tomou uma, um prêmio de guerra, né, uma escrava, por quem ele estava apaixonado, e ele se sentiu desonrado, se sentiu humilhado, e falou que, né, que se era assim, então ele não ia mais lutar, os gregos iam ter que se virar sem ele, né? Então ele estava querendo ir embora nesse momento. E aí os gregos enviam Ulisses, que era o mais esperto, vamos dizer assim, mais habilidoso. Aquiles era o guerreiro mais forte, né? Mais praticamente invencível. E o Ulisses não era tão forte quanto o Aquiles, mas era mais malandro, mais esperto. Então eles enviam Ulisses para tentar convencer o Aquiles de ficar e de lutar junto com os gregos. Falando, a gente até eu devolvo a escrava, te dá mais presentes e tal, tudo para fazer o Aquiles ficar. E o Aquiles fala, não, agora não quero mais saber, vou embora. E no terceiro dia, terei chegado a ti de férteis sulcos. Então, a gente pode fazer uma comparação do Sócrates com Aquiles, porque o Sócrates também tem uma escolha a fazer. Ele está diante da condenação à morte. Ou o Crichton vai lhe propor a fuga, né? E a sobrevivência por alguns anos. Diferentemente do Aquiles, né? O Aquiles ia ter uma vida longa. O Sócrates aqui já tem 70 anos, então ele não teria de qualquer forma, ele não teria muitos anos de vida. A gente pode também fazer uma comparação entre o Sócrates e o Ulisses, né? Porque o Ulisses tem essa característica assim, uma espécie de sabedoria humana, né? Então, depois desse anúncio, né, da morte próxima, o Crichton vem tentar convencer o Sócrates a fugir. E a tentar para sobreviver, né, para não ter que morrer nas mãos dos atenienses, né? E o Crichton apresenta três argumentos para o Sócrates fugir. Ele diz: primeiro argumento, que ele, o Crichton, vai perder um amigo inigualável, né? Segundo argumento, todo mundo vai pensar que ele não quis pagar, ou não teve coragem suficiente para salvar seu amigo, então a reputação dele
vai ser abalada, né? Todo mundo vai achar que, pô, esse cara nem tão rico, nem tentou, nem quis salvar o seu amigo. Então, esses dois primeiros argumentos é pelo bem do Criton, na verdade. Ele diz, Sócrates, pô, você não quer se salvar pelo menos por mim, tá? Pela nossa amizade. Foge por mim, para que eu não perca um grande amigo e para que a minha reputação não seja abalada. E vendo que o Sócrates provavelmente não vai aceitar esses dois argumentos, ele tenta apresentar um terceiro argumento. Ele diz, Sócrates, você ficar aqui e morrer é injusto. Então, e ele, além de apresentar esses três argumentos, ele tenta responder a três possíveis objeções que o Sócrates poderia fazer à ideia de fugir. Né? Então, a primeira é que os seus amigos, né, o Criton e os outros que ajudem o Sócrates a fugir, possam ser levados à justiça, né, e terem que responder pelas suas ações, né, terem que e serem prejudicados. E o Criton fala, não, fica tranquilo. Se alguém levar a gente para a justiça, a gente dá um jeito, e mesmo essas pessoas, elas são facilmente subornáveis, elas dão um dinheirinho na mão de cada um e ninguém vai querer levar a gente para a justiça. Além disso, mesmo que custe caro, eu tenho dinheiro, estou disposto a pagar. E, segundo argumento, segunda objeção possível, se você só está preocupado que isso vai custar muito caro, não fica preocupado com isso. Então, não é só eu que quero ajudar, tem muitas outras pessoas que estão dispostas a pagar, que estão dispostas a ajudar. Alguns até vieram com dinheiro especificamente para isso. Então, não precisa se preocupar com isso. A terceira objeção é o exílio não vai ser assim tão ruim. Então, durante a apologia, o Sócrates, uma das coisas que se considerou foi será que o Sócrates podia propor uma pena alternativa, né, e dizer que em vez de morrer e dele ser exilado, né, dele sair de Atenas, e o Sócrates não quis propor essa pena alternativa. Ele disse que se os atenienses, que são seus compatriotas, não toleraram sua filosofia, não toleraram a sua vida, vai ser pior ainda em qualquer outro lugar que ele vá. E na sua idade ele não vai querer ficar mudando de uma cidade para outra. Né? Então o Criton fala, não é bem assim, Sócrates. Lá na Tessália tem pessoas que estão dispostas a te acolher, a te receber, nada vai te faltar, não vai ser tão ruim quanto você está pensando. E o argumento daí ele tenta desenvolver um pouco o argumento da injustiça, né? Por que seria injusto que o Sócrates ficasse e morresse? Em primeiro lugar, seria uma traição a si mesmo, né? Porque ele estaria fazendo com ele o que os seus inimigos querem fazer com ele, ou seja, querem matá-lo. Em segundo lugar, porque o Sócrates é pai, ele tem filhos, então o dever dele é continuar vivo e educar os seus filhos. Né? Morrer, o Criton fala, seria o caminho mais fácil, né, e irresponsável de você abandonar tudo e deixar seus filhos na mão de outra pessoa. E o Sócrates, como ele vai responder, né, esses argumentos? Ele diz: eu sou um homem que não segue nenhuma regra de conduta, que, quando ele aplica o meu raciocínio, não se revele a mim como a melhor. Né? Ou seja, ele procura sempre raciocinar, analisar, né, qual é a melhor escolha a fazer. E se ele acha que uma escolha é melhor que a outra, ele não vai fazer a outra. Né? Ele vai sempre seguir o que a sua razão diz que é o melhor caminho a seguir. Ele fala, não, nada mudou, Criton. Então, as mesmas razões que eu tinha ontem
para aceitar a condenação, eu ainda tenho hoje. Então não é agora que eu vou, por medo da morte ou alguma outra razão, fugir. Então nenhuma ameaça vai me fazer tomar uma decisão que eu considero errada. Então, para a gente saber se essa decisão é certa, para a gente saber se você tem razão, que eu devo fugir mesmo, a gente tem que parar e examinar a questão para ver qual que é a melhor decisão a tomar. Então, um dos primeiros argumentos do Crichton era a opinião dos outros, né? A reputação dele que seria abalada. E aí o Sócrates diz, será que a gente tem que dar tanta importância assim para a opinião dos outros, né? Então, nem todos os juízos são dignos de consideração. Então tem muita opinião que não vale nada, muita gente que pensa besteira. E nem todas as pessoas que fazem esse juízo são dignas de consideração. Então, hoje talvez seja meio chocante, né, esse tipo de discurso. A gente está tão acostumado com o politicamente correto, né, a ideia da democracia, do igualitarismo. Então todo mundo tem o direito à sua opinião, todo mundo é igual, a opinião de todo mundo tem a mesma importância. Eu só consigo falar, não, nem todo mundo é, nem todo mundo é digno da mesma consideração. Então, se eu quiser tirar uma dúvida de física quântica, eu não vou perguntar para o primeiro Zé Mané que eu encontrar na rua, né? Então, mais ou menos essa ideia. Então, ele dá um exemplo de um atleta. O atleta, ele segue a opinião de uma só pessoa, que é o treinador dele, né? O médico. Se em vez de seguir a opinião desse treinador especialista que conhece a ginástica, que conhece o regime que ele tem que fazer, ele começar a seguir a opinião da multidão, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer as consequências no próprio corpo. Ou seja, os exercícios não vão funcionar, o que ele come não vai fazer, não vai ser adequado aos seus exercícios, e o seu próprio corpo vai sofrer com isso. E falar a mesma coisa vale porque é justo ou injusto, porque é belo ou feio, porque é bom ou mal. Não adianta querer seguir a opinião da maioria, a opinião da multidão. A gente tem que seguir a opinião de quem conhece o assunto. E, nesse caso, do justo e do injusto, é ainda mais importante, porque a parte de nós que é afetada pela justiça é mais importante que o corpo. Qual é a parte de nós que é que é afetada pela justiça? O Sócrates, nesse diálogo, ele evita, de propósito, utilizar a palavra alma, né, que em outros diálogos aparece. Então, por exemplo, quando a gente comete, o Sócrates, quando a gente comete uma ação injusta, a pessoa que comete a ação injusta é a principal prejudicada. Porque, por exemplo, alguém que roube alguma coisa, a pessoa que roubou alguma coisa, a pessoa que foi roubada, ela perdeu um pouco de dinheiro, ela perdeu um objeto, alguma coisa. Mas a sua alma continua justa. Ela não foi afetada na sua alma. Ela foi afetada justo num bem material. A pessoa que roubou, ela ganhou um bem material, mas a sua alma se tornou injusta. Então ela foi muito mais prejudicada do que a pessoa que foi roubada. A pessoa que rouba é muito mais prejudicada do que a pessoa que foi roubada pelo ato de roubar. O próprio ato de roubar é um prejuízo para a pessoa que rouba, muito maior do que a perda do que foi roubado. Aqui, portanto, é mais ou menos a mesma ideia, mas nesse diálogo de propósito, ao invés de dizer a alma, o Sócrates fala a parte de nós, ele sempre fala a parte de nós que é afetada pela justiça. Então ele diz, na verdade, no fundo, só tem uma questão que é importante. A gente tem que ignorar a opinião da multidão, a gente tem que considerar apenas a opinião de quem conhece a justiça. E a gente fica com essa questão, mas quem é que conhece a justiça então? Será que é o Sócrates? Ele mesmo? Será que é alguma outra pessoa que
que conhece a justiça melhor? Será que são os próprios atenienses que condenaram Sócrates à morte? Parece que não. A condenação foi injusta. E mais tarde a gente vai ver uma encarnação das leis, né? Uma espécie de... Ele imagina o que as leis diriam para ele se ele tentasse fugir. O que as leis e a cidade diriam para ele se ele tentasse fugir. Então a gente pode dizer, será que são as leis que são o grande especialista na justiça? Essa é uma pergunta que não tem resposta, né? Não está muito, não está explícito no diálogo. Quem é que conhece a justiça e que é esse especialista? Mas em todo caso é um só, né? Ele diz, em geral é um só. Inclusive, em um certo momento ele fala, é a verdade. Enfim. Ele trata em seguida dos outros argumentos do Criton, né? O dinheiro, a responsabilidade paterna. Ele fala, não, isso aí quem tinha que ter pensado são os atenienses que me condenaram injustamente. Isso daí não é uma desculpa para eu agir de forma injusta. Então, ele conclui, existe apenas uma questão a examinar. Será que nós realizaremos um ato justo? Você, Criton, dando dinheiro aos que me farão sair daqui para agradecê-los, e eu, Sócrates, partindo daqui, e eles, né, os guardiães da prisão, nos deixando partir. Será que esse ato vai ser justo? Essa é a única questão que importa. E um princípio a partir do qual ele vai argumentar, que é o seguinte: será que cometer uma injustiça algumas vezes é vantajoso e outras vezes é prejudicial? Então, será que algumas vezes é bom fazer uma injustiça? Ou será que é sempre ruim, sem nenhuma exceção? Será que em alguns casos a gente pode cometer um ato injusto voluntariamente e em outros não? Ou será que é sempre ruim? E aí o Crichton está de acordo com ele para dizer não. Se é injusto, então é sempre ruim. Não, que é injusto. Não tem essa de uma exceção. Então nunca se deve responder uma injustiça com outra injustiça, porque mesmo que você tenha sofrido uma injustiça, quando quando você comete uma injustiça, pelo fato de que você está cometendo uma injustiça, é você que está saindo prejudicado. Então, e do outro lado, quando são os outros que cometem uma injustiça, você não está sendo tão prejudicado, são eles que estão sendo mais prejudicados, porque são eles que estão se tornando injustos. Então, nunca se deve responder injustiça com injustiça, nem o mal com o mal. E uma outra regra que ele parece que ele concorda, né, com Crichton, concorda com Sócrates aqui, a gente deve honrar os compromissos que a gente assume. Então, quando a gente assume um compromisso, é bom, é justo, é digno que você honre o compromisso que você assumiu. E aí ele falou o seguinte: se eu sair daqui sem autorização dos atenienses, se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo um mal a quem a gente menos deveria fazer. Aí o Crichton fala, mas como assim? De quem que você está falando? E aí ele diz: suponha que no momento que a gente vai fugir, as leis e a cidade nos façam essa pergunta. Você acredita mesmo que a cidade pode subsistir quando as decisões judiciais ficam sem força? Ou seja, quando a justiça toma uma decisão e daí ninguém obedece à decisão. Se isso acontecer, você acha que a cidade pode continuar existindo? Você acha que essa cidade vai durar muito tempo se ninguém obedece mais às decisões judiciais? E, segunda pergunta, você não tinha assumido o compromisso de aceitar as decisões da cidade, quaisquer que elas sejam? Então, Sócrates, você assumiu esse compromisso de aceitar as decisões da autoridade legítima, em conformidade às leis. E por quê? Então,
Em primeiro lugar, o que a gente deve à cidade, né? Por que é tão importante obedecer à cidade, obedecer à autoridade? Em primeiro lugar, o que nós devemos à cidade? O nosso próprio nascimento, né? Então, nossos pais se casaram segundo as leis da cidade. Foi a cidade e a sociedade que permitiu que os nossos pais se casassem. Em segundo lugar, a educação que nós recebemos veio da cidade, né? Então, a gente poderia pensar até mesmo a língua que a gente fala, né? Isso vem da cidade. Não há igualdade, então, entre o indivíduo e a cidade. Tem uma relação hierárquica, né? Como entre um pai e um filho, um mestre e um escravo. Então, o indivíduo não tá de igual para igual com a cidade. Se a cidade comete né, lhe agride ou faz um mal contra ele, nem por isso ele tem o direito de condenar a cidade ou de fazer violência à cidade, né? Ou seja, ele deve à cidade a mesma veneração e a mesma obediência que um escravo deve ao seu mestre ou que um filho deve ao seu pai. Caso contrário, seria como fazer violência ao seu pai, à sua mãe. E as leis, né, que o Sócrates está imaginando dizem que ele estaria fazendo isso, ele estaria tramando a nossa perda, né? Ou seja, você não obedecer às decisões da justiça, você está tramando a destruição da cidade. Porque, no fundo, o que faz a cidade é essa obediência voluntária às leis e às decisões da autoridade legítima. Se não houver se não houver uma obediência voluntária, então, na verdade, você tem uma luta pelo poder incessante em um estado de quase guerra civil, ou seja, que termina com a destruição da cidade. Ou seja, para que a cidade subsista, para que a cidade continue a existir, é preciso que os indivíduos se submetam livremente a essa autoridade. E um argumento ainda que as leis diriam é o seguinte: você não quis o exílio, né? E você, contrariamente a muitos outros atenistas, você quase nunca sai da cidade. Então, fazendo isso, você mostra que você aceitou a nossa cidade, que a considera a melhor, a mais justa, né? Então, fazendo isso, você assume o compromisso, implicitamente, de aceitar as decisões da cidade e de obedecer. Então, durante o seu julgamento, você podia ter proposto o exílio. Se você queria fugir, você podia ter proposto o exílio, mas você não quis. Você preferiu o belo papel do corajoso, né? De que o cara que prefere morrer a ser exilado. Então, agora que você foi condenado, você vai fugir. Quer dizer, o que você estava falando era só teatro, né? Não era para valer. Então, o Sócrates ele entende que ele, continuando em Atenas, ele assumiu o compromisso de aceitar a autoridade da cidade. Ele não vê nenhuma vantagem em fugir e, fugindo, desonrar esse compromisso. Então, fazendo isso, ele se tornaria motivo de chacota por ter fugido como um escravo. Ele vai ter que viver como um escravo, bajulação, não vai poder falar mais de virtude. Como é que ele vai querer ensinar a virtude aos outros se na hora que ele é condenado à morte ele resolve fugir? E seus amigos poderiam ter tomado conta dos seus filhos, né? Ou seja, se ele foge para Tessália, ou ele leva os filhos junto. Ele diz que Tessália não é um lugar onde se aprende virtude, então eu não quero criar os meus filhos lá. Ou, se ele não leva os filhos, então são os amigos que vão ter que cuidar dos filhos dele. Mas se os amigos podiam cuidar dos filhos dele, também poderiam cuidar dos seus filhos caso ele morresse, caso ele
sofresse a condenação, a execução. Então isso daí também não é argumento, querer ficar só para cuidar dos filhos. Então, a verdadeira escolha, ele diz assim, eu tenho duas opções. Ou eu morro condenado injustamente pelos homens, mas não pelas leis, ou seja, eu morro inocente. Ou eu vivo mais algum tempo, não muito, porque eu já tenho 70 anos, e morro tendo feito mal a mim mesmo, aos meus amigos e à cidade. Então, diante dessa escolha, obviamente, o Sócrates decide ficar e convence o Criton que essa é a melhor escolha, ficar, aceitar a condenação e morrer.